Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre este assunto: como as plantas produzem os seus princípios ativos. Este é um assunto muito importante. No vídeo anterior, nós falamos que para usarmos corretamente uma planta, nós precisamos identificar corretamente a planta e também fazer estudos científicos da planta para descobrirmos as suas ações e toxicidade. Agora surgem ainda outras perguntas. E hoje vamos tratar apenas de uma. De onde vêm os compostos responsáveis pelos efeitos terapêuticos das plantas medicinais? Será que as plantas medicinais produzem as substâncias químicas para tratar doenças? E a resposta para essa pergunta é não. As plantas não produzem substâncias químicas para tratar doenças. Até porque as plantas não sabem que existem doenças que as pessoas precisam ser tratadas. Então, por que as plantas produzem as substâncias químicas? E onde esses compostos são produzidos? Então, preste atenção a esse vídeo, porque são esses assuntos que nós vamos tratar no vídeo. Antes de avançarmos, primeiro precisamos saber do metabolismo. O que é o metabolismo? Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro de uma planta. Essas reações químicas permitem o crescimento da planta, a produção da energia, a formação de novas células e também ajuda a planta a adaptar-se ao ambiente. Resumindo, metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem dentro de uma planta, com essas funções que já acabei de mencionar. Agora, para entender muito bem como isso funciona, veja esta planta que agora aparece na tela. Veja esta imagem. Na imagem nós vemos uma planta com folhas. Além de folhas também tem um caule e raízes. Através das raízes, a planta absorve água e nutrientes ou minerais, como nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio e outros. Estes nutrientes são absorvidos através das raízes, depois, através do caule, são conduzidos para as folhas. Chegado aqui nas folhas, com a presença da luz solar e o dióxido de carbono, acontecem reações químicas dentro das folhas. E essas reações resultam na produção de metabólitos primários e metabólitos secundários. Repetindo o ponto mais importante chave aqui, as reações químicas ou metabolismo acontecem dentro das folhas e o resultado dessas reações químicas ou metabolismo é a produção de metabólitos primários e metabólitos secundários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no processo, numa planta, acontecem dois tipos de metabolismos. Acontece o que é chamado de metabolismo primário. Neste metabolismo primário acontece as seguintes reações químicas: a fotossíntese, a respiração celular, a produção de proteínas, lípidos, carboidratos. Então, estes processos químicos aqui acontecem durante o metabolismo primário. E esses metabólitos aqui, esses processos que acontecem no metabolismo primário, resultam nos metabólitos chamados metabólitos primários. É através do metabolismo primário que a planta produz o seu próprio alimento
para a sua sobrevivência. Só para você ver, nós, humanos, para a nossa sobrevivência, nós trabalhamos. Outros trabalham como professores, outros trabalham como enfermeiros, outros fazem outros tipos de trabalho para conseguir dinheiro, para se sustentar e para conseguirem sobreviver. Então a planta produz o seu próprio alimento através do metabolismo primário. Então ela produz produz os alimentos que ele precisa neste metabolismo primário. A partir dos elementos produzidos no metabolismo primário, são produzidos outros metabolismos ou outros metabólitos durante o processo do metabolismo secundário. Não é? Primeiro a planta realiza o metabolismo primário, depois realiza também o metabolismo secundário, a partir do resultado do metabolismo primário. Neste metabolismo secundário, há produção de alcaloides, flavonoides, terpenos, taninos e saponinas. Esses são principais compostos produzidos durante o metabolismo secundário de uma planta. São esses metabólitos secundários que nós aproveitamos para o uso no tratamento com as plantas medicinais. Mensagem importante. Este metabolismo secundário é que produz aqueles princípios que nós chamamos de princípios ativos, que são moléculas que nós utilizamos que têm efeito farmacológico. Essas moléculas com efeito farmacológico são produzidas durante o metabolismo secundário, que acontece dentro de uma planta. Esse é um ponto-chave que você deve ter em mente. Agora, por que as plantas produzem metabólitos secundários? Já falei que os metabólitos primários são usados para a produção do alimento da própria planta. E agora os metabólitos secundários, por que eles são produzidos? Será que são produzidos para tratar doenças? Eu já falei que a planta não sabe que existem doenças ou que os humanos ficam doentes e por isso precisam de tratamento. As plantas não sabem. Portanto, as plantas não produzem as moléculas químicas para tratar doenças. Então, por que é que as plantas produzem os metabólitos secundários? Pense no seguinte exemplo. Nós, quando vemos um perigo, ou os seres vivos, como animais, insectos, humanos, quando vê um perigo, eles têm pernas para fugir. Então, eles podem fugir do perigo para não morrer ou para não passarem por situações extremas. Já as plantas não conseguem fugir. Então, como é que eles podem se defender? Então, eles produzem os metabólitos secundários para a sua defesa e sua sobrevivência. Então, as plantas produzem metabólitos secundários para defender-se de insectos, para defender-se de fungos, para defender-se de bactérias, para reduzir herbivoria, para atrair polinizadores, para proteger contra a radiação ultravioleta e para se adaptar ao estresse ambiental. Então, é por isso que as plantas produzem os metabólitos primários. Então, para a sua defesa e atrair polinizadores. Então, as plantas produzem para isso. Resumido, as plantas produzem metabólitos secundários para a sua proteção e sobrevivência, já que eles não conseguem fugir como nós humanos.
Exemplo, temos aqui uma substância chamada nicotina. Por que as plantas produzem essa substância química? Como já mencionei, não é para tratar de doenças, não é para ajudar as pessoas na agricultura. A planta produz a nicotina para proteger-se contra insectos. O que a nicotina faz nos insectos? Ela repele e é neurotóxico para os insectos. Então, a partir disto, as pessoas pegam uma planta, por exemplo, com nicotina. Vou dar como exemplo de uma planta com nicotina, que é o tabaco. Então, pegam, por exemplo, o tabaco, extraem os princípios ativos, estudam esses princípios, extraem a nicotina e dela produzem inseticidas. Aquelas inseticidas que são usados na agricultura para a proteção dos nossos produtos agrícolas. Então, é produzida a partir da nicotina. Além disso, também a nicotina é usada para a reposição de nicotina para ajudar as pessoas a parar de fumar. Então, os produtos que são produzidos para a terapia de reposição de nicotina são adesivos, gomas de mascar e pastilhas. Então, veja, a planta produz nicotina para a sua proteção ou para se proteger contra insectos e nós humanos, depois de estudarmos e entendermos a ação da nicotina, pegamos a nicotina, produzimos inseticidas para a proteção dos nossos produtos agrícolas e também usamos a nicotina para tratar problemas em pessoas com problemas de tabagismo. Então, nós aproveitamos, não é que a planta produziu para nós, mas nós aproveitamos as reações da nicotina para o nosso benefício. Vamos a outro exemplo. Outro princípio, ou outra molécula que as plantas produzem, algumas plantas produzem, para não dizer todas, é a capsaicina. O que é capsaicina? É uma molécula química que é produzida em algumas plantas durante o metabolismo secundário. Essa capsaicina serve para afastar mamíferos herbívoros. Vou dar um exemplo. Você já pegou piripiri? O que acontece quando você pega piripiri e mastiga? Corta um pedaço, mastiga. Que sensação você sente na sua boca? Sensação de picadas, né? Aquela sensação de pico que você sente na pimenta ou piripiri acontece por causa da presença deste princípio ativo chamado capsaicina. Então, as plantas usam essa capsaicina para afastar herbívoros. Assim, aqueles animais que comem verduras fogem quando encontram uma planta destas que tem capsaicina. Então, o que nós humanos fazemos? Estudamos e percebemos que a capsaicina tem este efeito. Aí, como é que nós usamos a capsaicina? Nós usamos a capsaicina para alívio da dor. Neste caso, nós preparamos cremes e pomadas para aliviar a dor. Também usamos a capsaicina para a defesa pessoal. Faz-se um spray para a defesa pessoal. Também usamos a capsaicina como condimento alimentar. Por exemplo, pimenta. Nós usamos pimenta como condimento alimentar. Muitos gostam de usar pimenta para... Dizem que é para aumentar o apetite, né? Então, aí aproveitamos também a capsaicina para isso.
não é? É um aproveitamento que estamos a fazer da capsaicina para a nossa saúde pessoal. Então, lembre-se, a planta não produz moléculas químicas para tratar doenças, mas nós aproveitamos dessas moléculas para tratar nossos problemas. Agora, como essas substâncias chegam ao ser humano? Como é que as substâncias químicas chegam ao ser humano? Bem, lembre-se dessa frase que sempre estou a falar aqui. As plantas produzem princípios ativos para a sua sobrevivência. Então, como é que chegam a nós? Nós pegamos a planta, extraímos os princípios ativos. Para extrair esses princípios, essas moléculas, nós usamos solventes. Então, usamos um solvente para extrair esses princípios. Depois, nós fazemos estudo químico. Procuramos saber que moléculas tem aquela planta. Depois de entendermos as moléculas, nós fazemos outro estudo chamado estudo farmacológico. Nesse estudo, nós procuramos saber que efeito tem essas moléculas nos seres vivos, ou a interação das moléculas desta planta nos seres vivos. Nesta fase, se usa estudos in vitro, estudos in vivo, etnofarmacológicos. Também se usa estudos clínicos para ver as reações desta planta no organismo dos seres vivos, ou a interação das moléculas da planta nos organismos vivos. Além desses dois estudos que eu já mencionei, estudo químico, estudo farmacológico, existe outro estudo também que tem sido feito para avaliar o grau da toxicidade da planta. Esse estudo é chamado estudo toxicológico ou toxicologia. Então, aí se estuda a toxicidade desses princípios. Então, neste caso, se avalia qual é a dose certa que pode ser usado da planta que não tem efeitos tóxicos. Qual é a dose segura? Também se avalia a parte da planta que deve ser usada. Então, depois desses estudos, nós descobrimos que moléculas possuem atividades terapêuticas, em que doses essas moléculas são seguras para seu uso. E a partir daí, nós já usamos essas moléculas para o benefício da nossa própria saúde. Então, é assim como as substâncias químicas chegam aos humanos, a partir de estudos químicos, farmacológicos, toxicológicos, que nos ajuda a ver a segurança e a ação das plantas no organismo dos seres vivos. Também aí avaliamos a dose, inclusive também os mecanismos de ação dessas substâncias químicas, não é? Então, todas essas coisas são avaliadas para, no fim, chegar-se à conclusão de que a planta é segura ou não é segura para nós. Então, acredito que esse ponto você tenha entendido. Agora vamos ao próximo ponto. Ao fazermos esse estudo, nós descobrimos o seguinte: nem todo composto vegetal é medicinal. Quer dizer o seguinte: numa planta você pode encontrar diversos compostos químicos ou diversas moléculas químicas, centenas de moléculas até que você pode encontrar numa planta, mas não são todas essas moléculas que têm efeito medicinal. Algumas moléculas são úteis, eles têm uma interação benéfica para o organismo humano, enquanto que outras moléculas não têm nenhuma ação no organismo humano.
E outras têm ação sim, mas ação tóxica. Outras têm ação tóxica. Por enquanto, outras têm ação tóxica em certa medida. Não é? Então, são esses 3 resultados que encontramos ao fazermos estudo de plantas medicinais. É o estudo de compostos de plantas medicinais. Alguns compostos são úteis, benéficos para a saúde, outros são inativos, não têm nenhuma ação, nem benéfica, nem maléfica, enquanto que as outras têm ações tóxicas. Então, sabendo disso, vemos aqui a necessidade de estudos científicos. É por isso que há necessidade de estudos científicos. É para descobrirmos isso. Que moléculas são úteis, que moléculas são inúteis, que moléculas são tóxicos, em que medida, em que dose são tóxicos essas moléculas. Então, estudos científicos são necessários exatamente para isso. E isso é o que nos dá segurança no uso das plantas. Agora, uma mensagem principal para você. As plantas não fabricam medicamentos. As plantas não sabem que você, eu ou outra pessoa está doente. Elas não sabem. Então, não fabricam os medicamentos, não fabricam as moléculas para serem medicamento para as pessoas. Quer dizer, não tem essa intenção, não fabricam para medicamentos. Eles produzem essas moléculas para sua sobrevivência, para se protegerem e atrair polinizadores. Também produzem essas moléculas, como já mencionei, para isso. Então, a ciência já estuda essas moléculas e, durante esse estudo, eles percebem que algumas moléculas têm ações úteis nos organismos vivos. Então, são estas moléculas com ações benéficas que são utilizadas com segurança na medicina. Então, é isso. As plantas produzem para sua sobrevivência, os humanos estudam essas moléculas, identificam moléculas com ações benéficas para o organismo, então eles usam essas moléculas benéficas para tratamento de problemas de saúde. Então, é muito bom, é muito necessário você entender isso. Agora, no próximo vídeo, nós vamos descobrir onde é que as substâncias químicas ficam armazenadas dentro de uma planta. E por que folhas, cascas, raízes, sementes e flores podem apresentar composições químicas completamente diferentes. Esse é o assunto do próximo vídeo. Se você gostou já desse vídeo, então clique no gostei. Também se inscreva no canal e ative o sininho. E outra coisa boa também, compartilhe com seus amigos que você acha que podem se beneficiar de conteúdos como este. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.